O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, neste final de semana nós celebrávamos então a Santíssima Trindade. Que riqueza, que beleza. Passados então estes dias pascais, em que celebrávamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a ascensão e Cristo se assentando à direita do Pai, que enviou sobre nós o Espírito Santo logo após a ascensão do Senhor. Então, retornando ao tempo comum, celebramos a Santíssima Trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo deve receber por nós a mesma honra, a mesma louvação. Como é bom saber que Deus revelou esta riqueza dos seus mistérios a cada um de nós, a todos nós, sem fazer distinção e acepção de pessoas. Mais inteligente, mais simples, mais rico, mais pobre. Nada, sem condição alguma. Que maravilha. E nesta semana, então, somos contemplados com a riqueza da palavra de Deus, iniciando, então, com a carta de São Pedro, em que traz para nós a alegria da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A carta já inicia, neste capítulo 1, bendizendo a Deus. Olha que riqueza, povo de Deus. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, Ele ressuscitou. Ele nos fez nascer de novo e nos faz. Para uma herança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não murcha, que não mancha, que é reservada para vós, olha, para todos nós. O Senhor reservou esta riqueza. Que alegria, povo de Deus. Poder saber que o Senhor nos concede esta dignidade,
Esta graça, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria. Povo de Deus, que possamos encher os nossos corações desta alegria. Aos que sofrem, aos que choram, não desanimem. A própria carta traz para nós, embora alguns, ou todos, melhor dizendo, enfrentem as tribulações e as dificuldades do mundo presente. Não vamos nos desesperar. Qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando? Talvez muitos de nós trazem, neste momento, alguma dificuldade, alguma situação que possa nos causar sofrimento. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma situação extremamente dolorosa. A carta nos enche de esperança. Vamos exercitar a nossa fé, povo de Deus, porque embora a circunstância possa ser de muita dificuldade, dor e sofrimento, Deus nos possibilita pela fé ressignificar esta situação difícil, esta situação dolorosa, esta situação de tristeza, de lágrima que talvez a gente possa estar enfrentando neste momento. Seja qual for, ontem um irmão, o Renato Gregório, trazia para mim um pedido de oração porque perdeu um ente querido. E é claro que quando a gente recebe uma notícia assim, traz muito sofrimento. É por isso que a gente precisa cuidar e alimentar muito a nossa fé pela palavra de Deus. Porque se a gente não fizer este exercício, o desespero bate à porta. E misericórdia, isso é muito complicado. Mas se a gente nutrir a nossa esperança sempre pela oração e pela fé, não é que a gente não vá enfrentar dificuldades, sofrer e chorar. Sim, nós vamos enfrentar isto. Mas esta esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor, vai nos ajudando a colocar as coisas no lugar e a caminhar. E o tempo vai fazendo com que as coisas cheguem aos seus devidos lugares, e depois a gente vai aí entendendo, aceitando, entregando. Se for alguém, um ente querido, que partiu para a casa do Pai, não importa a circunstância, a gente vai entregando e depois a gente vai ali compreendendo, olha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, partiu para a casa do Pai, está em Deus, está em paz. Ou seja, a fé vai nos ajudando, então, a encontrar parâmetros para a gente prosseguir. E a dor vai causando também um amadurecimento na fé. Povo de Deus, isso chama-se progressão. A dificuldade vai nos possibilitando progredir na fé. Ninguém nasceu para viver eternamente neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que a carta vai trazer, então, vai nos encher de esperança. Este capítulo 1 da carta de São Pedro vai nos encher de esperança, vai nos consolar, entendendo das alegrias que recebemos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, dom do alto da parte de Deus para todos nós. Mas embora aqui na terra a gente vai enfrentar algumas dificuldades, embora isso, a graça de Deus já está em nós. Então, povo de Deus, que a gente possa ir gradativamente pela fé, pela esperança, pela caminhada, combatendo o bom combate todos os dias e progredindo nesta fé, porque haverá um momento em que nós partiremos para a casa do Pai. Repito, ninguém nasceu para viver aqui eternamente, estamos aqui de passagem. E o momento desta passagem, nós não sabemos quando será. Mas quando ele chegar para nós, se bem construirmos esta nossa caminhada, haveremos de partir para a casa do Pai. Haveremos de estar com o Senhor. Que Deus possa fortalecer a todos nós, nos iluminar, nos conduzir sempre por águas tranquilas. O Evangelho, então, trazendo para nós esta pergunta que este jovem fez para Deus. Povo de Deus, essa pergunta todos nós devemos fazer. Não é algo novo que este jovem está apresentando para Deus, não, para Jesus. É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Olha que interessante. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna?
Ao invés de responder para ele o que ele deveria fazer, Jesus vai perguntar para ele: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Por que me chamas de bom? Por que nós chamamos Deus de bom? Chamar Deus de bom nos possibilita evidenciar que nós fazemos todos os dias uma rica experiência de fé com o Senhor e podemos responder: sim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Poder responder do fundo do nosso coração que Deus é bom. Então, ao perguntar para aquele jovem, o Senhor já sabia que, sim, havia o desejo dele de alcançar o reino dos céus, de alcançar a vida eterna. E o Senhor vai dizer para ele, por saber que é alguém que buscava, que tinha conhecimento nos mandamentos, naquilo que deveria ser praticado, mas aí tem uma observação, né, povo de Deus? Ele deveria largar o obstáculo maior, e para ele era a riqueza, né? Que ele vai se entristecer, porque era muito rico, né? De tudo aquilo que ele sabia que tinha que fazer: amar o próximo, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, ou seja, de todos os mandamentos, né? Ele vai responder que ele observava tudo aquilo, que bom. Jesus olha para ele e diz para ele que faltava ainda uma coisa: vender tudo o que tinha e dar aos pobres, o cuidado com o outro, o cuidado com os mais necessitados, e depois continuar seguindo. Então ele fica muito triste porque é rico, né? E é claro que abrir mão de tudo isso para ele seria impossível. Que coisa triste, né? Quando a pessoa se agarra a bens materiais e a tantas outras coisas, povo de Deus. O Evangelho traz aqui a questão da riqueza. Mas nós sabemos que muitos de nós somos apegados a tantas outras coisas, e estas coisas podem sim nos impedir de alcançar a vida eterna. Nós precisamos despojar dessas coisas para seguir a Jesus Cristo. Precisamos despojar aquilo que nos impede, a riqueza, o pecado, os vícios, povo de Deus, porque infelizmente essas coisas vão se tornando senhores em nossas vidas. A riqueza. A gente se torna servos, escravos destas coisas. Colocamos essas coisas acima de tudo, caminhamos em prol destas coisas tão pequenas e tão materiais. E por causa destas coisas, podemos perder a nossa salvação, podemos perder o reino dos céus. Por causa dessas coisas, nós podemos perder a direção do caminho no qual devemos trilhar. Tenhamos a coragem, povo de Deus, de nos despojar de todas essas coisas. Tenhamos a coragem de não deixar com que nada disso nos impeça de alcançar a vida eterna. Seja qual for a situação. Situação de pecado, vício, que tira de nós a dignidade humana. Gente, como é triste. Você está dirigindo, chega ali a pessoa, igual me aconteceu esta semana, pedindo dinheiro no trânsito, pedindo dinheiro para se alimentar, e aí você vai olhar a pessoa, perdeu sua dignidade humana para o vício, para as drogas, para a bebida. Gente, que tristeza. Dói o coração. Às vezes a gente olha a pessoa é até forte, está ali, mas ela não, é forte entre aspas, né? Aparentemente um físico inaltecível, mas a pessoa não tem forças para recuperar a dignidade dela, para se libertar das drogas, dos vícios. Isso é muito triste. Tantas são as situações que roubam de nós a dignidade de filhos e filhas de Deus, e a gente precisa lutar contra isto. Quando o Evangelho traz aqui a questão da riqueza, ele está evidenciando a opção preferencial que Jesus faz pelos pobres, sim. E isso precisa ser dever de todos nós. Mas junto a isto, povo de Deus, nós sabemos que tantas outras coisas roubam de nós a dignidade de filhos e filhas de Deus. Deus não quer que ninguém se perca.
Tanto que quando a carta de São Pedro começa, ele evidencia, bendizendo a Deus, da alegria, da fé em Jesus Cristo, da graça do alto que veio a todos nós. Então, essas pessoas que estão aí também enfrentando estas situações tão tristes, eles também são merecedores desta graça. E nós, como irmãos e irmãs, tanto que no final de semana, ao celebrar a Santíssima Trindade, esta comunidade perfeita, na oração sacerdotal de Jesus, ele traz isso, ele pede isso, né? Para que nós sejamos perfeitos na unidade. Como eles, Pai, Filho e Espírito Santo, perfeitos na unidade. Então, povo de Deus, se a gente está aí ao longo dos dias caminhando de um lado para o outro, indo para o trabalho, para casa, para qualquer lugar, e a gente enxerga uma situação dessa, se isso não incomoda, se isso não traz um certo sofrimento em nosso coração, misericórdia. Pode evidenciar que nós também estamos perdendo aí esse senso de humanidade, de olhar com desprezo, de virar o rosto, de acelerar. Eu não gosto que esse pessoal me procura. A gente ouve essas coisas por aí. De já chegar com pré-julgamento. Ah, mas quer dinheiro para fazer coisa errada, etc e tal. Eu celebrei um casamento no sábado à noite em nossa paróquia. E aqui, nossas orações também, a Jéssica e ao Tiago. Casamento belíssimo. E aí, ao final da missa, alguém me procurou, numa situação muito triste, por consequência da bebida. Mas que interessante, ele não chegou me pedindo dinheiro, ele chegou me pedindo a bênção. Sua bênção, padre. Falou onde ele morava, se aproximou e veio conversar comigo. E ele disse belas palavras que evidenciavam que ele era um homem de fé. Talvez se naquele momento eu fizesse um pré-julgamento, eu teria perdido aquela oportunidade de evangelização por parte de alguém simples. Ele disse ali algumas palavras bem bonitas da caminhada de fé. Então, às vezes, a gente, com o nosso pré-julgamento, a gente se fecha. Às vezes, a pessoa não está nem vindo pedir dinheiro. Às vezes, ela precisa de outra coisa. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós podemos dar, nós podemos ofertar. Que bonito quando os apóstolos, no seu dia a dia, as pessoas iam pedir e eles se voltavam com compaixão, assim como Cristo Jesus, e diziam: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Nós temos muitas coisas boas, povo de Deus, para ofertar para irmãos que estão na pobreza, nos vícios, na dificuldade. E que vai além do que o ouro e a prata. Nós temos muitas coisas boas para ofertar, porque de graça nós recebemos da parte de Deus. E se nós recebemos de graça nós devemos ofertar. Uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma oração. E uma oração forte. Alguém chegou para mim uma vez: padre, estou precisando de uma oração forte, uma oração de cura, uma oração do Espírito. Aí eu impus as mãos sobre a pessoa. Pai nosso, que estais no céu, santificado, rezei a oração do Pai Nosso. Depois, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois abençoei. Quer a oração mais forte? A oração do Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo rezou, nos ensinou. Quer a oração mais forte? A Ave Maria, fundamentada no Santo Evangelho de Deus. Então, às vezes, a minha oração, ela pode se perder em palavras vãs. Então, não precisa dizer muita coisa, o Senhor já nos ensinou. É isso. É se voltar àquele que está sofrendo e ajudar com simplicidade. Uma oração pode e vai fazer toda a diferença. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos da parte de Deus esta beleza. Nós devemos colocar em prática toda esta riqueza. De voltar-se para aqueles que carregam consigo alguma dificuldade,
que vai impedi-los de alcançar a vida eterna. Não sejamos, povo de Deus, arrogantes e vamos evitar os pré-julgamentos. Ah, fulano está assim por causa disso, por causa daquilo. Ah, mas se fizesse isso, não ia estar assim, né? Ah, mas por causa disso é que está assim. Não vamos fazer isso não, porque isso não ajuda em nada. Absolutamente nada. A pessoa já enfrenta tanta dificuldade. Então tem um ditado que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Se eu não posso ajudar, então não atrapalha também não. Mas como nós recebemos grandes coisas da parte de Deus, nós podemos ajudar sim. Levando amor, esperança, sendo solidários àquele que está sofrendo. Sendo solidários. Não simplesmente isolar, virar as costas, não dar atenção. Não, sejamos solidários. Sejamos solidários para com os nossos irmãos e irmãs que sofrem. E quando a gente estiver sofrendo também, tenha uma certeza. Deus enviará pessoas também que serão solidárias conosco. Esta é a comunidade perfeita da qual Cristo reza, tendo a Trindade como modelo, pedindo que a gente também seja perfeitos na unidade. Se a gente conseguir empenhar em colocar em prática esse desejo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa, quanta maravilha nós vamos colocar em prática, né, povo de Deus? Quantas maravilhas. O final do Evangelho também traz um grande desafio. Como é difícil para o rico alcançar o reino dos céus, a vida eterna. Depois, pela reflexão apostólica, como é difícil para que todos sejam salvos. Sim, é difícil, povo de Deus. Pelas nossas próprias forças, a gente pode não conseguir chegar lá. Ou seja, para nós isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por isso, precisamos estar em Deus, todos nós. Precisamos estar em Deus, porque para Ele nada é impossível. Ele nos concede a dignidade de seus filhos e filhas. A gente precisa se empenhar em cuidar desta dignidade, cuidar de nós, cuidarmos uns dos outros, nos empenhar pela vivência e a prática da unidade. E assim, contar todos os dias com a misericórdia de Deus. Desculpem. Contar com a misericórdia de Deus, porque é por esta misericórdia que nós haveremos de alcançar a vida eterna. Povo de Deus, tenhamos coragem, tenhamos fé, que possamos perseverar e guardemos esta riqueza que a liturgia de hoje traz para nós. Guardemos esta riqueza para que a gente possa praticar da melhor maneira possível. Vamos fechar os nossos olhos num breve instante de silêncio, deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe as trevas dos nossos corações.